de volta com o nosso Vida Melhor para falar sobre um assunto bem importante. Com o passar dos anos, nós mulheres conquistamos cada vez mais espaço no mercado de trabalho, né? A mulherada toda trabalhando bastante, sai de casa, tem mil coisas para fazer. O fato é que nós já temos cargos de supervisão, de coordenação. Tem mulheres até presidentes, né? Presidente do nosso país, presidente de empresa. E olha, com essas conquistas, infelizmente, acabam vindo também sintomas de duas doenças bem conhecidas. A depressão, que segundo o dado da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, já atinge cerca de 13 milhões de pessoas. E a ansiedade, com o número de 10 milhões. Imagina, 10 milhões de pessoas sofrendo de ansiedade. A gente vai falar sobre esse assunto, até porque, dentre todos os cargos e funções que a mulher exerce, a maternidade é a principal delas. E como é que uma mulher com depressão e com ansiedade consegue ser uma boa mãe? Aí vem mais ansiedade ainda. Vamos tentar relaxar agora. A gente pode mais do que a gente imagina, do que a gente crê. E sobre esse assunto eu converso agora com o Dr. Ciro Massi, que é psiquiatra, médico especialista em psiquiatria pelo Conselho Federal de Medicina, pós-graduado em acupuntura médica pela Associação Médica Brasileira de Acupuntura. Muito obrigada por ter vindo. É sempre muito bom te receber, viu? Muito bom, muito obrigado. Eu lembro de coisas que você falou da primeira vez que você veio aqui e que fazem sentido na minha vida e que eu ainda conto para as pessoas. Ah, que bacana. É muito bom aprender contigo. E hoje eu quero aprender um pouquinho, então, sobre Claro. ansiedade e depressão. Sim, na mulher, né? É comum, né? Tá muito comum e é uma coisa assim, eu costumo dizer, e não é para badalar, não, que as mulheres na faixa aí dos seus 30, 40 até 50 anos são verdadeiras heroínas. Por quê? Qual é o parâmetro que ela tem, qual é o exemplo que ela pode se guiar para dirigir sua vida? Nenhum. Porque ela não pode olhar para sua mãe, porque a sua mãe mal trabalhava. A avó, menos ainda, ficava em casa. Então, qual é o papel hoje da mulher contemporânea? Quer dizer, como é que ela vai compatibilizar a sua biologia, que é feminina, que ela nasce contemporizadora, quer dizer, ela nasce equipada para botar panos quentes, não 100% do tempo, não o tempo todo, mas ela nasce equipada para isso, ela tem mais hormônios para isso, com um ambiente de trabalho competitivo, agressivo. Então, infelizmente, muitas mulheres, no início, pelo menos dessa entrada do mercado no trabalho, acabaram usando o método que seria o mais lógico, copiando os homens. Qual é o problema? Ela não é homem. A sua biologia não é uma biologia masculina. E então ela pagou um grande preço por contraditar, por não seguir o seu caminho como mulher. Qual é esse caminho? Não sei. Na verdade, esse é o problema. Ninguém sabe. As mulheres estão desbravando, as mulheres estão descobrindo. E assim, daqui a alguns anos é que nós vamos saber qual é o caminho. Eu não posso dizer, primeiro, porque eu sou homem, né? Segundo, porque nenhuma mulher sabe, porque é um caminho totalmente novo. Então, se a gente olhar essa inserção num mercado muito competitivo, num mercado muito agressivo, ela é muito recente para a mulher. A mulher sempre foi poupada desse tipo de ambiente. E esse ambiente atual está deixando as mulheres mais doentes. Quando você estava falando aqui sobre as heroínas, eu estava imaginando, lembrando que eu mesma, como mulher, muitas vezes tenho dificuldade de falar, não, isso eu não dou conta, né? E exercer a palavra não, eu acho que é alguma coisa que a mulher precisa treinar, porque eu tenho a sensação de que a gente aprendeu a dizer sim, né? De acolher, de receber, de fazer, de cuidar. E é difícil para a gente, muitas vezes, falar, não, isso eu não dou conta. Não dou conta, ser mais assertiva, né? Falar, olha, aqui termina, o limite é aqui. Essa é a linha divisória. A partir daqui eu não vou em frente, né? Então, eu recebo muitas mulheres, por exemplo, que elas se queixam. Quer dizer, ela tem o mesmo trabalho que o homem, ainda chega em casa, vai cozinhar, vai cuidar das crianças, vai ver se está faltando alguma coisa no freezer. Enfim, é desumano, né? É realmente muita coisa. Agora, a mulher, ela tem uma biologia que predispõe a certas alterações emocionais. Primeira coisa é que o seu hormônio flutua. Toda mulher aí a cada 28, 30 dias menstrua, por quê? Porque o seu hormônio está flutuando e essas flutuações hormonais, elas alteram as emoções e alteram de maneira significativa. O intestino da mulher funciona de maneira diversa, né? É muito comum as mulheres terem intestino preso e isso altera a absorção da nossa química cerebral, porque altera a absorção dos nutrientes.
né? Então, eu não sei se a origem da palavra é bem essa, mas a palavra enfesado significa também cheio de fezes, porque o intestino preso altera o humor. Quem tem intestino preso sabe que o humor fica alterado, né? Fica enfesado. Fica enfesado, né? Fica realmente mal-humorado. A depressão, ela virou a gripe da psiquiatria. Ela aumentou mais ou menos 10 vezes nos últimos 100 anos. E a única coisa que ficou constante é que as mulheres têm de 2 a 3 vezes mais depressão que os homens. As mulheres tendem a ter mais depressão. A ansiedade, aquela inquietação, a expectativa, né? A pré-ocupação, né? A antecipação, na mulher é mais marcante. Porque a gente nasce, Cláudia, com uma memória fisiológica. Quer dizer, a gente já nasce pré-formatado de fábrica para certas coisas. Então, enquanto o homem... os nossos... Vamos pensar aqui, vamos voltar no tempo, vamos entrar na máquina do tempo, vamos pensar nos nossos tatravós, na idade da pedra mesmo, né? Qual era o problema dessa turma, né? Os homens, basicamente, eles caçavam, coletavam alimento e as mulheres cuidavam das crianças e do acampamento. Então, isso modificou a fisiologia da mulher. Toda mulher sabe que um homem, por exemplo, procurando alguma coisa na geladeira é uma catástrofe, né? Cadê a manteiga? Ele não acha a manteiga. Por quê? Porque ele não tem a visão lateral. Quem tem visão lateral bem desenvolvida é a mulher, porque ela tinha que cuidar muito das crianças. Então, ela desenvolveu bem isso. O homem, pelo contrário, ele tinha que se concentrar bem na zebra em movimento, no alvo, né? O homem aprende a reservar mais as suas energias. Então, ele conserva melhor as energias, porque o caçador precisa disso, né? Ele conserva melhor as energias. Só para a gente ter uma ideia, enquanto um homem está dormindo, ele mantém mais ou menos 10% do seu cérebro funcionando, 90% desliga, né? Toda mulher sabe que o homem fala boa noite, quando ela vira, ele já dormiu, né? E 90% desligou. A mulher, ela mantém mais ou menos 80% do seu cérebro funcionando, né? Então, o metabolismo é completamente diferente do masculino. Muitas mulheres acabam desenvolvendo transtornos de sono, ela precisa toda uma ambientação diferente do homem. O homem dorme com muito mais facilidade. E se a mulher não dorme bem, é um problema, porque ela não alcança certas fases no sono, ela vai ter dor, a fibromialgia, por exemplo, está claramente relacionada, né, com sono ruim. A depressão também. A fibromialgia já está relacionada a sono ruim, além da depressão, né? Além da depressão, mas não tenha dúvida. Então, de cada 10 mulheres, 100 mulheres que eu atendo aí com fibromialgia, 101 tem sono péssimo. Tá vendo? A importância da gente olhar o todo, né? Porque tem mulher que fala, tô com fibromialgia e quer cuidar de uma parte só. É o todo. O sono ruim, segundo o que a gente está aprendendo agora com o doutor, é um dos problemas, né? Não, é um dos problemas. E assim, eu acho que hoje, graças ao bom Deus, está aumentando o número de médicos que fazem uma abordagem que a gente chama de biorregulatória. Olhar o todo, olhar a causa do problema. Não basta tratar sintoma. Está com dor, toma analgésico. Puxa vida, não é por aí a solução. Ou está com depressão, toma antidepressivo. Às vezes precisa, claro que precisa. Não estou dizendo, não sou contra a alopatia, mas... Primeiro, vamos tentar primeiro a medida de menos mal. Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, ele usava uma expressão assim, primeiro não fazer mal, primo non nocere em latim, né? Primeiro não faça mal. Então, primeiro vamos usar as medidas menos agressivas para o organismo, os remédios que têm menos efeitos colaterais, né? Vamos tentar suprir com nutriente, vamos tentar desinflamar esse organismo, vamos tentar nutrir melhor esse cérebro. Mesmo no caso de uma depressão, porque a gente sabe que depressão é uma doença e aí ela afeta os transmissores químicos cerebrais, né? E aí, se a gente está falando de transmissores químicos cerebrais, eles precisam de alguma coisa ali para agir, para isso regredir. Não tenho dúvida. E então, mas eu tenho desde um caso bem leve até um caso muito grave. Casos mais graves precisam de antidepressivo e ponto final. Tem que tomar, não tem jeito, né? Muitas vezes uma história familiar. Agora, para outros casos de depressão, por exemplo, um tipo de depressão muito comum é uma baixa de serotonina, né? A serotonina é um transmissor químico, faz parte da nossa bioquímica, e ela tem por precursor, ela precisa de uma comida chamada triptofano. Tem muito na banana, mas não adianta comer que nem chimpanzé, porque é muita mesmo, né? Então, muitas vezes uma depressão mais leve se consegue com fitoterápico, se consegue com um triptofano, até por exemplo. Até com a suplementação do triptofano, né? Até com a suplementação do triptofano. Aumentar essa serotonina sem necessidade do antidepressivo. Agora, repito, às vezes é necessário
tem que fazer. O que eu pessoalmente acho é que o médico deveria sempre tentar primeiro a medida menos agressiva para o seu paciente. E também olhar o todo, não é só uma questão de depressão. Quer dizer, não existe depressão, na minha opinião. Existem pessoas sofrendo de depressão. Eu trato a pessoa, eu não trato depressão, eu não trato o livro. E a ansiedade, ela está relacionada à depressão? Ela evolui para uma depressão? Ou são duas... eu digo isso na parte química mesmo, nos transmissores químicos. São diferentes, áreas diferentes ou não? Então, são áreas diferentes, mas mais ou menos 40% a 60% das vezes, as duas estão concomitantes. Né? Quase metade das vezes, a grosso modo, metade das vezes as duas estão bem misturadinhas. É né? Muito comum que o paciente depressivo tenha sua ansiedade junto, e é muito comum que o paciente ansioso tenha lá seus episódios de depressão, de tristeza, porque nós somos um todo, né? E agora, o que nasce primeiro? O ovo ou a galinha, a gente não sabe direito. Então, muitas vezes o indivíduo que tem um transtorno de ansiedade tem seu dia a dia prejudicado de tal modo, comprometido de tal modo, que acaba ficando deprimido. Então, não é uma depressão química, é uma depressão reativa à sua situação. É muito comum e precisa um médico especializado para fazer esse diagnóstico diferencial. Mesma coisa com depressão. Também, às vezes, ele fica mais ou menos ansioso. Mas são áreas distintas, são transmissores químicos a princípio distintos. Mas como isso a gente faz para poder estudar bem o ser humano. O ser humano é uma coisa só, é corpo, alma e espírito, ele tem que ser visto como uma coisa só. E muitas vezes uma medida que ajuda um lado ajuda o outro, né? Então é preciso realmente um diagnóstico bem apurado, na minha opinião, sempre do total do ser humano como um todo, porque nós somos um todo, não adianta a gente compartimentalizar. Repito, eu trato depressão? Não. Eu trato pessoas com depressão. Eu trato ansiedade? Não. Eu trato pessoas que têm ansiedade. Né? Quando você muda esse modo, quando você muda essa abordagem, muda a tua medicina. Né? Eu acho que isso você consegue dar uma atenção bem melhor para o teu paciente. Estou recebendo hoje o Dr. Ciro Massi, que é psiquiatra, excelente. Ele olha para a mulher com carinho e tem ensinado a muitas mulheres a terem uma vida cada vez melhor. E hoje está ensinando pra gente que existem padrões aí até... Os padrões de beleza a gente já sabe, mas os padrões de comportamento, de emoção como se tivesse emoção certa. Não tem isso, né? Imagina, olha, remédio é para doente, remédio é para quem está doente. O que a gente não pode é cair na armadilha, da mesma maneira que tem que ter um corpo ideal para satisfazer XPTO aí que força a mulher a ter um corpo que não é assim, o corpo da mulher tem que estar relacionado com saúde, não uma expectativa para caber num determinado vestido, né? Da mesma maneira, não existe emoção certa ou errada. As emoções são um modo que o teu corpo tem de transmitir alguma coisa. Basicamente, quando você está com colorido emocional de ansiedade, o teu corpo está dizendo, olha, antecipe no tempo um problema, tenta resolver já. Quando você tem um colorido emocional de depressão, o teu corpo está dizendo, olha, você sofreu uma perda. Vamos parar para fazer esse luto, fazer um balanço de perdas e danos e não repetir os mesmos erros do teu passado. Quando você tem um colorido emocional de raiva, o teu corpo está dizendo, olha, você foi aviltado de alguma maneira, é bom você lutar pelos seus direitos. Agora, se isso permanece no tempo, se isso impede uma vida ativa, se isso é incapacitante, aí é doença. Se isso está não relacionado com os fatos que estão acontecendo, parece que tem uma vida própria, isso é doença. Isso tem que ser tratado. Mas é claro que a gente não pode medicalizar, a gente não pode transformar a vida numa doença. Isso é um absurdo. A gente tem que tomar cuidado com essa história de a minha amiga está tomando antidepressivo, tem esse outro famosinho aqui também, vou tomar. Não é assim não, viu? Festa do caqui. Doutor, tem várias perguntas aqui, vamos tentar responder as mulheres que estão assistindo ao nosso Vida Melhor. A Ana dos Santos é de Contagem, Minas Gerais, ela diz, é possível curar-se de depressão sem o uso de medicamentos? Uma mulher com depressão pode ter dificuldades para engravidar? Ana, olha, então são duas perguntas. O antidepressivo, às vezes ele é necessário, ele é imprescindível. Você precisa ter um bom papo com o teu médico, com o teu psiquiatra, né? Precisa ver se realmente aquilo é imprescindível. É imprescindível, tem que tomar. Agora, às vezes compensa tomar algumas medidas de saúde mais genéricas que ajudam. Atividade física, por exemplo, para quem está deprimido, não tem vontade, dá uma forçadinha que costuma melhorar. Mas é imprescindível manter um bom diálogo com o seu médico. Já quanto à gravidez, vai ter que conversar com o seu ginecologista, porque existem antidepressivos que podem interferir na gravidez. Ok, a Helenir de Calais Rodrigues Santos é de Ervalha, em Minas Gerais. Ela
quer saber o seguinte, ela diz que teve paralisia facial há 2 anos atrás, pois é muito ansiosa e nervosa, fez fisioterapia e ainda tem o rosto torto. Se existe alguma coisa a ver com depressão, a paralisia facial está ligada à depressão, doutor? Olha, a princípio ela poderia te deixar deprimido, eu não sei, precisaria de uma avaliação bem personalizada. Agora, eu lembro que paralisia facial muitas vezes se beneficia bem de acupuntura e os convênios cobrem a acupuntura, é obrigatória a cobertura por acupuntura. Então, talvez compense você, além do tratamento emocional, procurar um médico acupunturista, pode ser pelo seu convênio, e algumas redes públicas oferecem isso, né, para tentar melhorar esse estado. Boa sorte. A Leonor Kisa, de Mogi Guaçu, ela diz que dorme bem a noite inteira, mas é muito ansiosa. Tem mania de roer unhas, eu acho, arrancar a unha e jogar fora. Isso é ansiedade? O que posso fazer? Com certeza é ansiedade, né? Uma medida assim, muito fácil para o controle da ansiedade, que todo mundo pode aprender, é respirar periodicamente de uma maneira lenta, de uma maneira controlada. Então, se você respira de hora em hora, durante uns 2 minutos aproximadamente, de uma maneira controlada, isso reduz a ansiedade. Qualquer pessoa pode fazer, isso não tem contraindicação, né? Então, isso pode ser tentado até mesmo antes de tomar um remédio. E como é que é feita essa respiração? Eu vou fazer, Cláudia, porque é muito importante que as pessoas saibam. Basicamente, o truque é que o ar entra de uma maneira lenta e sai no dobro do tempo que entrou. Eu vou fazer uma vez para as pessoas saberem, né? Seria isso aqui, ó. O tempo que eu levei para colocar o ar para fora é o dobro do tempo que eu levei para colocar o ar para dentro. Só isso pode melhorar a ansiedade em torno de 40%, segundo alguns estudos. Facílimo de ser feito, sem contraindicação. E a gente faz quanto tempo dessa respiração? Em torno de 1 a 2 minutos, de hora em hora. De hora em hora, em torno de 1 a 2 minutos. Uma respiração lenta pela narina, o mais lento que conseguir, e coloca o ar para fora no dobro do tempo que ele entrou, né? As pessoas ansiosas, em geral, elas têm alteração na frequência da respiração. Nós respiramos em torno de 16, 18 vezes por minuto. Uma pessoa ansiosa, muitas vezes, respira 22, 24 vezes por minuto. Então, essa respiração, essa alteração da respiração, causa ansiedade. Isso não é remédio que precisa tomar. Isso precisa controlar a frequência respiratória, aprender a respirar bem. E a notícia boa é que essa respiração extraordinariamente simples resolve muito. Pode não resolver 100%, mas melhora muito esse tipo de problema. O único desafio vai ser o tédio, porque com o tempo você começa a cansar e desiste disso. Então, se dá um prêmio se você conseguir fazer aí 30 dias seguidos dessa respiração, além do bem-estar que vai acontecer, você vai ver que tua vida muda simplesmente fazendo essa respiração. Vai tentar colocar isso na rotina diária, é importante, né? Eu pratico a respiração fazendo yoga e eu também indico, acho ótimo, dá uma boa relaxada. A Jane, ela disse que trabalhou por mais de 2 anos, ela parou faz 3 meses porque tem um filho de 1 ano e 3 meses que é especial. Ela disse que o marido virou as costas para ela não tem vontade de sair, ela passa o dia todo dentro de casa e pergunta se pode desenvolver uma depressão. Olha, Jane, pelo menos uma tristeza já está aí por trás. Eu acho que compensa. Existe uma síndrome dentro da psiquiatria que chama a necessidade do cuidados com o cuidador. O cuidador, a pessoa que cuida de uma pessoa ou com Alzheimer, uma criança especial, uma pessoa acamada, ela pode sofrer depressão sim. É um fator predisponente, é um facilitador da depressão. Precisa tomar cuidado com isso e reservar períodos de tempo para, sem egoísmo algum, cuidar da sua própria saúde. Fazer sua atividade física, ir passear, ir no cinema, deixar essa criança com alguém. Isso não é egoísmo, né? Você não pode ser supermãe 24 horas, 36 horas por dia, né? Quer dizer, precisa reservar um pouco de tempo para você recarregar sua pilha, recarregar sua energia e aí cuidar melhor da sua própria filha. E eu tenho reparado, eu tenho um pouco de dificuldade de delegar como você e de falar, não, agora eu vou fazer e entregar. E é importante a gente perceber que isso tem um pouco a ver com soberba, da gente achar que só a gente faz, só a gente que dá conta. Então, o que eu falo pra você é assim, tem mais gente que dá conta, viu? Dá pra você dar uma saidinha um pouquinho, né? E saber que seu filho vai estar bem cuidado. O mundo não acaba. O mundo não acaba se a gente não tá naquele momento. A Mary Rodrigues, ela diz que gostaria de saber se insônia tem a ver com ansiedade. Ela tem insônia, já fez várias coisas para tentar dormir melhor. Ela quer saber se isso pode ter a ver com ansiedade, como é que cuidaria?
Mary, normalmente a insônia de ansiedade, relacionada à ansiedade, é uma insônia inicial, é uma dificuldade de adormecer. A insônia relacionada com a depressão, ela está mais relacionada com o sono intercalado, acorda, né? Também com a ansiedade, e o despertar precoce, aí está mais relacionado com a depressão. Né? É muito importante que você tome as medidas necessárias, porque se a insônia for consequência de ansiedade, não tem que tratar a insônia. Na minha opinião, não tem nem que tomar remédio para induzir sono. Na minha opinião, tem que tratar da ansiedade que está dando origem a isso e sempre, na minha opinião, tentando primeiro as medidas mais naturais possíveis. Né? Se a gente consegue resolver com um chá de algum fitoterápico e com exercício de respiração, com exercício de alongamento, por exemplo, de yoga, isso aí, para que tomar remédio? É verdade. Já responde a pergunta da Sandra Maria de Aguiar de Montes Claros. Ela perguntou exatamente isso, sobre os remédios e sobre o tratamento para insônia. Tá aí a boa dica. A Olivia Prestes, ela diz, estou assistindo o programa, que acho muito legal, mas eu concordo com ela. Ela disse que ficou indignada quando o doutor disse que as mulheres de ontem não trabalhavam. Eu concordo porque minha mãe trabalhava muito, tinha 3 empregos, e eu sei que tem muitas mulheres que também trabalhavam, doutor. Ela tem que dizer que a mãe dela também não era assim, que como ela trabalhou muito, quase 24 horas por dia. E aí ela está dando aqui a consideração dela. Eu peço desculpas, eu fui injusto, mas realmente o que eu quis dizer é que a grande maioria das mulheres não trabalhava como as mulheres de agora. Quer dizer, as funções que elas tinham trabalhavam muito, mas era muito mais raro, era pouco frequente você ter mulheres, por exemplo, como diretoras de empresa, né? Que hoje é muito mais frequente, aliás, é bem comum, tem muitas pacientes nesses cargos. As nossas mães eram modernas, né? Para aquela época elas já estavam na frente. Bem avançadas. Mas eu te entendo, minha mãe também trabalhava muito. Bom, a Olivia de Lima, ela já diz que trabalhou durante 48 anos e agora está com dificuldade de se adaptar em casa. Pergunta se isso é depressão. Não é depressão, é falta de atividade. Eu acho que vai levar à depressão, né? Olha, procura uma ONG para trabalhar. Tem gente aí precisando de ajuda que não acaba mais. Tem todo um trabalho de voluntariado em que você vai equilibrar as tuas aptidões com os desafios e poder ser útil. Não tem nada melhor que isso. E como muda a história, né? Muda. Do outro que está sendo ajudado, mas a sua principalmente também. Claro. Doutor, muito obrigada por ter vindo. Foi uma delícia bater esse papo contigo. Claro. Tenho certeza que você também gostou. Se quiser mais informações, o site é www.vitalidadeintegral.com.br, vitalidadeintegral.com.br. O e-mail é contato@vitalidadeintegral.com.br. Volte mais vezes para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa saúde emocional, porque o corpo é... prazer. Tudo obrigado, né? Tchau, querido. Muito obrigada, tá?